Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada, doutora Rubina Leal, pela sua questão e realmente nunca é demais nós salientarmos o papel preponderante do médico de família, de medicina geral e familiar, na saúde das populações e, nomeadamente, no acesso ao sistema de saúde. É a primeira porta de entrada. Já elencou uma série de atividades que têm os médicos de família, para além das consultas que realizam nos centros de saúde, há deslocações ao domicílio, há todo um conjunto de apoio. Também após a alta hospitalar, muitas vezes, ou praticamente em todos os casos, o doente é referenciado para o médico de família. Além das consultas, portanto, programadas que os médicos de família realizam diariamente, cada médico de família tem distribuído um número fixo de utentes, há sempre uma consulta aberta que é feita no período em que esses mesmos médicos não estão a observar os seus utentes da lista e que dá oportunidade a que qualquer pessoa que tenha um problema que surge, uma urgência, que em medicina isso é muito frequente, possa ser atendido, nomeadamente no próprio dia. Portanto, é uma situação que está prevista, é resolvida. Realmente há o número ainda, cerca de 20% da população que não tem atribuído um médico de família, mas toda a gente tem acesso ao médico, à consulta aberta. Portanto, há aqui falsas questões que há que desmistificar, falar com verdade, e se há aspectos importantes, é na saúde que nós devemos falar com muita verdade, muita transparência, muita honestidade e muita correção, sem falsos problemas. Sr. Deputado Bruno Melim, muito obrigada pela sua questão. Realmente os médicos de família, como já referenciei, estão na linha da frente e há que criar condições para que em 2024 realmente possamos atingir a totalidade dos utentes da população madeirense e portuense com o médico de família atribuído. Porque sabemos que mais do que criar qualquer figura, nomeadamente provedores, gabinetes de utentes, interessa dar condições à população para que tenha acesso à saúde de uma forma fácil e sem dar lugar a populismos, porque se a população da Madeira tiver atribuído um médico de família, muitas vezes já não haverá lugar a determinados aproveitamentos. Mas, concretamente, respondendo à sua questão, Sr. Deputado Bruno Melim, eu fiz referência. Mais importante, muitas vezes, que a remuneração é criar condições no local de trabalho, de modo a que o médico possa exercer cabalmente a sua atividade e possa prestar o melhor cuidado à população, que é isso que esperam de todos nós e, especialmente, dos médicos, que são esses que são encarregues. Sr. Deputado Ricardo Lume, muito obrigada pela sua questão, é bastante pertinente, mas sabe que muitas vezes as coisas não se realizam apenas com o estalar de dedos. Atualmente foram feitas dentro do possível, tem-se tentado cumprir, e tanto que sabemos que existem na região 158 médicos de família, que dão cobertura a 80% da população. Com a formação em cada um dos dois próximos anos, 12, 14, e isto a partir do pressuposto que serão criadas as condições para fixar os médicos, nomeadamente no serviço público, em 2024, 100% da população madeirense e porto-santense terá atribuído o seu médico de família, o que fará muita diferença em termos de cuidados de saúde prestados na região. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada, Sr. Deputado Elvio de Jesus. A sua questão é bastante pertinente, mas explica-se facilmente. A cada médico de família é atribuído X utentes. Evidentemente que há aqueles que recorrem um elevado número de vezes e há outros que recorrem muito poucas vezes, por vezes sem necessidade, outras vezes porque preferem optar por outras soluções, mas uma sociedade que se quer justa e igualitária, acho que deve facultar oportunidade a todas as pessoas.
necessitem ou não. Essa é a filosofia do médico de família e é o que se baseia em qualquer parte do mundo, portanto, que todo o utente, toda a população em geral, tenha um médico de família. Se utiliza ou não, isso depois depende. No que se refere ao enfermeiro de família, evidentemente que existe alguma orientação, mas há a preocupação de criar médico de família, enfermeiro de família, no sentido de resolver o problema daquela família, naquele caso concreto. E, por vezes, ao deixarmos, portanto, apenas com o médico de família, isso pode dar alguma limitação. Esperamos e estou convencida não, eu tenho a certeza, porque nós conseguimos que exista no Serviço Regional de Saúde os tais 158 médicos, enfim, que é público. Sabemos quantos médicos estão em formação, quer no presente ano, 2022, 2023. É por isso que eu falo e que se diz com verdade que desde que se criem as condições, teremos 100% da população com médico de família. O critério de escolha depois será do utente e aí nós não podemos coartar as opções das pessoas, porque sabemos que cada um de nós faz as opções que acha mais convenientes na sua situação. No que diz respeito à necessidade de recorrer muitas vezes ao serviço de urgência, e agora falando um pouco naquilo que disse a senhora deputada Cláudia Prestrelo, num serviço de saúde, todos os profissionais são importantes. O médico, digamos que praticamente é o provedor, no fundo, da saúde do doente. Mas os enfermeiros, os psicólogos e mais os assistentes sociais, já agora peço um bocadinho de atenção para perceber se é que eu me consigo fazer entender. Por exemplo, os assistentes sociais são fundamentais numa equipa de saúde e quem tem experiência clínica na vida diária sabe que há pessoas, por falta de literacia, por várias razões, às vezes por dificuldade de mobilidade, têm dificuldade em ter a informação necessária para se dirigirem ao centro de saúde, onde poderão ter uma consulta aberta. E o que é mais fácil para eles, julgam, é recorrer ao serviço de urgência. Ora, há todo um trabalho de esclarecimento, e aí acho que nós podemos ter um papel extremamente importante junto da população, contribuir para a chamada literacia em saúde e esclarecer que é possível, antes de recorrer ao serviço de urgência, a não ser numa situação emergente, poderão recorrer ao seu centro de saúde, onde provavelmente terão no próprio dia uma consulta. E será uma maneira de melhor programar o que se passa a nível dos serviços de urgência. Sr. Deputado Rui Caetano, também agradeço a questão e realmente é do conhecimento do Sr. Deputado porque tem acesso aos mesmos documentos que eu tenho. Os investimentos em saúde têm sido enormes, da ordem dos milhões de euros, tem sido uma das prioridades deste Governo regional. Ora, acontece que não basta investir muitos milhões no serviço de saúde. A organização é um aspecto muito importante e é por isso que o Governo tem tido a preocupação, sobretudo nos últimos tempos, tentar aprimorar essa mesma organização, nomeadamente recorrendo aos sistemas digitais, à digitalização em medicina, que eu acho que pode dar o salto e fazer toda a diferença, porque o que nós precisamos é saber concretamente números, mas números reais, se eventualmente há doentes referenciados por duas entidades, e muito rapidamente vou contar-lhe um caso que ainda há pouco tempo teve conhecimento. Alguém esperava por uma ressonância magnética, marcação a nível do serviço público. Entretanto, já tinha realizado no privado. Recebeu a informação que podia fazer no público e já agora foi fazer. Ora está, um caso em que estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. Aquela pessoa não tinha necessidade daquela ressonância, mas, já que entretanto tinha sido marcado, fez mais uma ressonância. São estas coisas que nós precisamos ter contabilizado tudo para conseguirmos orientar do melhor modo com os fracos recursos que nós temos, mas estou convencida que uma boa organização é possível. Sr. Presidente, só mais um minuto para dar aqui algum esclarecimento que eu considero mais ou menos importante. No que diz respeito, por exemplo, já a nível da hospitalização domiciliária,
pode dar uma ajuda, porque há pessoas que com certeza até ficariam muito melhores, e nos tempos de pandemia e de doenças contagiosas que vivemos, há pessoas que de certeza absoluta seriam mais bem tratadas no sentido de não correr riscos a nível do domicílio. Já acontece com alguns doentes da psiquiatria e já acontece nos cuidados continuados. Evidentemente que o ideal é estender a toda a população a hospitalização domiciliária. Isso está no programa do Governo.